Fala pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vim falar com vocês a respeito do novo controlador da Novation, o MK437 Mini. Ele é um produto dessa nova geração de controladores da Novation, que traz agora essa proposta diferente de ter um modelo leve e compacto. Eu vou mostrar para vocês alguns dos recursos e funções que me fizeram optar por essa versão. Eu já tive alguns controladores da Novation de 25 teclas e de 37 no tamanho normal. E se você, assim como eu, sentia a necessidade de ter um pouquinho mais de teclas do que a versão de 25, mas ainda queria algo compacto, tenho certeza que esse modelo é perfeito para você. Então fica no vídeo aí. Se você não me conhece, meu nome é Vini Delmontes, sou tecladista e diretor musical, e se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o curtir aí para fortalecer, que aqui eu falo muito sobre teclado, rotina de igreja, direção musical, enfim. Então vamos pro vídeo que eu vou mostrar para vocês ali na prática algumas coisas que eu acho que você vai achar bem legal. Bom pessoal, então tá aqui o controlador, né? Aparentemente ele é igual a tudo que a gente tem por aí já, porém, como vocês vão ver aí nas imagens, eu vou começar falando das teclas dele. Ele tem o mesmo tamanho de teclas do Mini Nova, do Novation 37, porém, na minha opinião, tá? Questão de gosto, eu achei essas teclas aqui muito melhores. Eu já tive alguns controladores 25 teclas da Novation, tive um Microkorg, e assim, essas teclas aqui são as melhores teclas mini que eu já toquei. Claro que a proposta desse tipo de equipamento aqui não é te oferecer uma experiência de teclas top, né? São teclas para você criar arranjos, usar com alguns timbres secundários, enfim. Embora ela tenha sensibilidade, né? Tudo que uma tecla normal tenha, a proposta dela é te servir como um teclado secundário, né? Ou para te auxiliar nas suas produções aí, enfim. Ele tem aqui nesse canto as fitas de pitch e modulation. Confesso que é a primeira vez que eu uso esse tipo de recurso aqui, né? De ser esse, digamos, digital. E eu gostei muito, responde muito bem, né? Eu tinha receio de usar esse tipo de pitch modulation aqui, mas esse da Novation, não sei como são das outras marcas, mas da Novation é excelente, responde muito bem ao toque, né? Você não sente diferença assim de sensibilidade ao usar esse recurso aqui. Aqui ele tem o painel de transporte bem simples, né? É um painel simples. Ele tem poucos botões porque tem muita função que você vai tem a possibilidade de configurar pelo Components, que é o software que você vai baixar da Novation quando você compra esse equipamento. E ele tem alguns recursos aqui que você precisa apertar Shift e tal, e para poder acessar, tá? Tem aqui os 16 pads, que eles são sensíveis ao toque, polifônicos e tem aftertouch, né? Então, por exemplo, dependendo do efeito que você vai soltar, até uma pressão que você aperta, né, uma certa pressão, ele é um som. Quando você aperta mais, ele dispara um outro som, enfim, ou outra função que você enderece para esses pads aqui. Os knobs, eles são encoders, então eles são knobs infinitos, né? Isso é muito bom, que te possibilita infinitas possibilidades aí de você endereçar. E tem os botões aqui de função, páginas, enfim, né? Não vou me atentar a isso aí, porque acredito que a galera que está buscando esse tipo de controlador como segundo teclado vai usar mais as funções que são pertinentes assim ao play mesmo, né? Então eu vou começar falando primeiro do arpegiador dele, tá? A gente tem um botão aqui de fácil acesso, né? Então quando eu aperto ali ele acende, então o meu arpegiador ele já está ligado. Esse arpegiador dele não te dá, você não tem a necessidade de criar um arpegiador no software, você pode usar ele aqui de forma física e o controlador já te dá todos os recursos aqui, né, os principais recursos na mão. Eu achei isso muito, muito bom. Então, por exemplo, eu tô com um timbre de lead aqui, ó. Então, por exemplo, uma das funções aqui que ele tem bem na mão é um botão de arpegiador. Esse arpegiador, ele tem uma função igual ao do Mini Nova,
que é o latch, então, ou seja, como se fosse um pedal de sustain. O arpejador está acionado, porém ele só funciona enquanto eu seguro as teclas. Se eu soltar, ele para. Então eu seguro o Shift e aperto, ele ligou, e aí sim eu tenho o arpejador funcionando. E aí eu posso mexer nos outros parâmetros. Certo? Então eu tô aqui com o arpejador ligado, né? Nesse primeiro knob aqui, nós temos o tempo, né, que é o BPM do arpejador. Então aqui você regula o tempo. Nesse segundo knob, esse botão de swing é como se fosse a variação, né? Ele é a dinâmica do arpejador. Então, para vocês terem uma noção, funciona dessa forma. O terceiro knob aqui é a figura de distribuição, né, das notas, quantas notas são tocadas por minuto e como isso é dividido. O quarto knob é o gate, é a velocidade em que ele vai cortar esse arpejador, como se fosse um release, né, num sintetizador. Então ele liga, meio que liga uma nota na outra. Aqui são os tipos de arpejador, né? Você tem up, down, subindo e descendo com uma segunda variação. Aí ele é meio que alternado conforme o que você tocou. Randômico, né? Charge, que é você aperta um acorde, ele fica repetindo aquele acorde. E o stun, que é um tipo que você monta lá. No último botão aqui é o tanto de oitavas que ele vai rodar. Aqui é uma variação que ele tem, como se ele fosse partindo de cada tecla. E o último é as figuras aqui, os desenhos de como você quer montar ele. Aonde você quer que ele atua, aonde você quer que ele para. Né? Como se fosse um arpejador normal de um programa. Então aqui ainda falando do painel dele aqui, né? Nós temos aqui os botões de transporte, onde você vai usar com a sua DAW, os botões de oitava, né? Se você segurar Shift, como eu falei, o Shift ele te possibilita outros recursos, né? Você habilita o Transpose. Então, aqui são os botões de cena. Todo o restante que tem aqui, você consegue endereçar lá no seu programa. Eu, por exemplo, eu uso o Main Stage, né? Então, tudo que eu uso aqui está endereçado lá. Eu tenho outros timbres montados para ele. Bom, pessoal, então, para encerrar aqui, eu vou mostrar para vocês alguns timbres que eu uso nele, né? O primeiro é o lead, que vocês já viram aí. Eu mostrei para vocês com o arpejador. Você vê que o pitch dele aqui responde muito bem. O outro é um retrô, que eu uso para fazer alguns efeitos em algumas músicas. Nada demais também. Às vezes quando eu quero fazer alguma linha de melodia, eu uso ele. Tenho um synth baseado no Juno, também, mesmo esquema.
Esse aqui ele soa bem retrô mesmo, bem vintage. Você vê que eu gosto de um reverb, né? Tudo tem um reverbzinho. Todos esses timbres aqui, pessoal, são timbres de apoio para alguma linha melódica de alguma música, para como se fosse um riff, né? Se fosse algo que fosse apoiar alguma frase da guitarra. Nada demais também. Tem o que mais? O Prophet, que é um timbre baseado no Prophet. É um polysynth com um glide mais lento, né? E aí ele dá esse som aqui. Nos climas fica bem legal. No demais é isso. Bom, pessoal, espero que essas informações aí tenham ajudado de alguma forma. Se ainda ficou alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Caso eu saiba, vai ser um prazer te responder. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar um curtir aí para fortalecer. Tenho tentado manter uma constância aí nos vídeos, mas vou ser papai, então tá bem corrido. Mas ao longo dos dias aí quero postar mais conteúdo para vocês. A respeito disso. Tem uma galera perguntando aqui por que eu mudei o meu estúdio, né? Eu recebi algumas mensagens no Instagram aí e justamente por isso minha filhinha vai nascer. Onde era o meu estúdio agora vai ser o quarto da princesa e assim que possível que eu finalizar tudo aqui eu faço um tour para vocês de como que ficou esse espaço aqui e onde ele está na minha casa, né? Porque essa acho que é a maior curiosidade. Então se inscreve aí, deixa um like e tamo junto, até a próxima, valeu!